Pedro. Vou começar me apresentando e depois eu gostaria que você se apresentasse de forma breve também para quem vai assistir essa entrevista. Meu nome é Mayara, eu sou da página Setlist e muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com você, da gente ter conseguido bater esse papo aqui. Pô, obrigado, eu. Fico muito feliz de participar de entrevistas assim. Eu sou o Pedro, sou artista, compositor, designer, enfim, tô aí. Não sei como você quer que eu me apresente. Se é algo muito breve ou se é Assim algo mesmo, tá mais... ótimo. Então é isso. Se não é falar de onde eu vim, onde eu nasci e tal. Se você quiser também, mas acho que a gente Mas pode ir falando sobre a trajetória musical ao tá longo da bom, entrevista. tá bom, tá bom, tá bom. A minha primeira pergunta é algo que, assim, tá muito recente na tua vida e nas socializações, que foi o Grammy Latino, que você estava lá. Então, eu queria que você contasse pra gente como que foi a experiência, como que isso agregou super para você, que, além de ser indicado, também teve ali aquele momento de estar lá, da apresentação. Se puder contar, por favor. Pô, primeiro que ir pro Grêmio, assim, foi, rolou uma dúvida, né? Porque eu acho que estar lá, além de, obviamente, ser muito caro, você fazer essa viagem e tudo mais, eu acho que para mim, e aí talvez essa resposta seria diferente se eu estivesse em outra fase da minha carreira, acredito eu. Mas acho que como eu estou numa fase muito embrionária da carreira, eu lancei meu primeiro disco, então tudo é por minha conta. Então eu tive que juntar uma grana para ir e tal. Então eu tive que batalhar bastante para estar lá, já assim, fisicamente, estando lá indicado. Acho que o disco foi uma das conquistas desse disco que, enfim, já mudou minha vida de longe, assim, já é um disco que com as conquistas dele já mudaram muito da minha trajetória, mas foi uma batalha para estar lá. Estando lá, eu acho que eu consegui aproveitar e entender mais como que é esse o mercado da música, assim, latina. Eu acho que a sensação de, de olhar para o lado e ver pessoas muito fodas, referências muito fodas, assim, é muito... te coloca muito no lugar, assim, te coloca muito no agora, em quem você é agora, em onde você quer chegar futuramente. Se você está no caminho certo de um futuro onde você, enfim, sonhe. Eu acho que estar ali me colocou nesse lugar de tipo, pô, agora eu tô aqui com meu primeiro disco, eu vim da forma que eu vim, e eu tô com essas pessoas incríveis. Eu acho que essa sensação de estar em um lugar onde existe muito prestígio, né? Prestígio com outras carreiras, com outros artistas, mas é muito bom, assim, você... Então, acho que a sensação, tentando responder e tentando materializar o que foi estar lá, é uma sensação quase que ininterrupta de gratidão, assim, até você dormir, até você acordar. E isso soma também com foi a minha primeira viagem aos Estados Unidos, né? Foi a primeira vez que eu fui para a América do Norte e tal. Eu já tinha saído do Brasil para passar uma semana ali em Buenos Aires, perto da fronteira, fui provar uns queijos. Mas eu nunca tinha ido para lá, então acho que somou com tudo isso. Então acho que ininterruptamente eu me senti grato, me senti muito muito atencioso assim, ao que estava rolando. É muito bom, né? Muito bom você fazer parte de uma cena que está ali sendo vista e ouvida, enfim, quase que inimaginável, assim, é um privilégio enorme, assim, estar lá como o primeiro disco e tal, enfim. Acho que é isso, não sei se eu respondi tão bem. Respondeu super. E falando do seu primeiro disco, Enquanto os Distraídos Amam, então logo de cara, assim, é o primeiro disco e já teve essa conquista, né? Essa indicação logo na estreia. O que você acredita que chamou mais atenção para esse disco ter sido indicado? Boa pergunta. Eu acho que na categoria que ele foi indicado, eu prefiro falar sobre esses termos. Eu acho que porque eu acho que falar do disco é muito fácil para mim. Eu acho que, enfim, por ser o meu trabalho e tudo mais, mas eu acho que na categoria que ele foi indicado, eu acho que o que foi visto foi a qualidade e a excelência
do que foi executado ali para que chegasse da maneira que chegou até os ouvintes. Então, eu acho que o que foi notado foi essa excelência na engenharia de gravação. É um disco que conta com nomes muito importantes para mim. Eu acho que importantes também para a música, como o Tó, o Pedro Peixoto, o Filho, o Matheus, que é o produtor do disco, e também foi indicado ao produtor do ano também. Eu acho que o que, para essa indicação em específico, eu acho que, respondendo essa pergunta, né, para essa indicação para esse Grammy de 2025, eu acho que o que olharam foi essa excelência na espacialidade da mixagem. Eu acho que o disco, ele entrega... Eu ouvi esse feedback algumas vezes, né? Que é tipo, pô, dá para ouvir tudo. Dá para ouvir o triângulo lá atrás, aí tem um gritinho, aí tem uma guitarra e tal. Então, eu acho que isso foi um êxito, assim, que a gente, com muito trabalho, conseguiu alcançar, de ter um disco com uma sonoridade chamativa. Eu acho que eu não diria... acho que eu sempre prefiro duvidar de mim mesmo, mas eu acho que eu não diria que é uma sonoridade única, jamais vista. Não, eu acho que houve excelência e a gente trabalhou bastante para chegar nisso. Então, chamou atenção, o que chama atenção, acho que foi a sonoridade do disco. Eu acho que foi o que mais chamou atenção para ele ser indicado nessa categoria do Grammy. E agora, falando mais sobre plano original, falando de plano original, tem essa sonoridade assim mais vibrante, mais dançante. E o que você teve como motivação para seguir esse caminho musical no ciclo, né, do plano original, o single? Eu acho que plano original, e já engatando aqui, acho que, não sei se a Larissa, porque como essa entrevista estava marcada, eu tive que remarcar porque eu estava lá, eu acho que foi uma pauta que acabou, era fria na época, mas agora ela já é quente, então talvez. Mas semana que vem eu lanço outra música. Já? Já, é que a gente ainda não divulgou, e enfim, mas eu não sei quando vai sair essa entrevista também, e aí você que sabe. Mas é segredo ainda, tá? Tá. Eu vou revelar, eu vou seguir o mesmo plano que a gente fez para o disco e também para o plano original, que é divulgar o lançamento só um dia antes e trabalhar o lançamento só com a música no ar, já que eu tenho percebido que isso foi um ponto positivo do lançamento do disco, que foi trabalhar as músicas com ela já disponível para serem escutadas. Eu acho que para um artista pequeno, que ninguém conhece, fazer campanha de pré-save ali acaba, né, chovendo no molhado, é muita gente, é muita briga de atenção, enfim, whatever. Acho que é só para, não sei quando vai sair, então só para tomar esse cuidado, porque eu vou divulgar de fato só na terça-feira. Pedro, se quiser falar melhor sobre a faixa, pode falar, Lari. Deixamos Porque daí embargado. você pode deixar embargado, daí se sai na terça, eu divulgo tipo na quarta. Por mim, tudo bem também. Pode ser. Se quiser falar de plano original e depois falar dessa nova faixa, algumas características assim. Tá bom, tá bom. Mas é porque tem a ver, eu puxei ela porque tem a ver essa resposta. Eu acho que Plano Original e Aprende Coração, que é o disco da semana que vem, são duas músicas que celebram, eu acho que elas finalizam, elas fecham, concluem esse universo, toda essa história que foi Enquanto Distraídos Amam, né? Eu acho que a gente tentou construir uma narrativa envolvente, ali com os vídeos de divulgação, com uma história ali que a gente tentou construir. Eu acho que tudo se encerra na quarta-feira que vem com essa celebração, finalizando aí com 10 músicas. Não vai ser um deluxe, a ideia não é mexer no Enquanto Distraídos Amam, mas assim como a capa de plano original, que remete à capa do disco, porque são capas onde eu estou com a mesma vestimenta e tal, a capa de Aprende Coração também termina de contar essa história. Já que a gente vai só divulgar na quarta-feira que vem, Aprende Coração vai ser um feat com o JP. Que tudo! É bem legal. E a gente vai, então, finaliza esse ciclo com esse encontro, que é o Jota. Assim, eu conheci o Jota no passado, a gente joga bola toda semana. Agora ele não está podendo mais, porque as coisas estão dando mais certo. Mas a gente se conhece há um tempo já, enfim. Me aproximei muito do Jota. O Jota, ele é essa materialização de um sonho, assim, basicamente. Eu acho que... Eu já falei isso para ele várias vezes. Várias mesmo.
e sempre que eu posso e lembro e tenho essa oportunidade, eu falo de novo, que acho que ver o caminho do Jota é quase como é isso, né? A materialização de um sonho de um homem negro viver de música no Brasil, entendendo que talento não era suficiente, assim, entendendo que não é só você cantar bem e tal. Acho que o Jota ele tem toda uma trajetória ali que compõe ele como esse cara que fala, pô, não tem como eu não celebrar suas vitórias. É isso que eu sempre falo para ele. Eu falo, amigo, eu fico muito feliz porque ver você sendo possível coloca na minha frente essa noção de que é possível mesmo, entendeu? Tipo, fazer bem feito, fazer com excelência, fazer com estratégia, pensar, executar bem executado. Eu acho que o Jota, ele é tudo isso, né? O Jota nunca não faz as coisas de qualquer jeito. Eu acho que, tipo, isso tem muito a ver também com o que eu acredito na música. Então, finalizar esse ciclo com o Jota é muito importante. Eu acho que essa música, ela também, assim como o Plano Original, e aí, né, tentando responder a sua pergunta também, elas vêm com mais vibração e energia e mais potência, no sentido melódico e de harmonia também. São músicas que têm metais, que têm elementos novos, que são dançantes, que são vibrantes. Eu acho que porque a minha ideia era trazer um tom de alegria, um tom de celebração para o que foi Enquanto os Distraídos Amam, e o que ainda vai ser. Eu acho que é isso, né? Eu acho que todos esses lançamentos, eles corroboram para o que o disco ainda pode ser, pessoas ainda vão descobrir esse disco. Então, se eu puder, com esses lançamentos de agora, catapultar esse disco, que eu acredito muito, eu não vou perder essa oportunidade. Eu acho que esses dois lançamentos, eles chegam para agregar, e eles conseguem agregar com muita classe, muita beleza, muita potência. Enfim, eu acho que Plano Original é uma música que eu sempre gostei muito. Assim, a gente eu tenho ela escrita há um tempo já. Eu sempre acreditei muito, e eu sabia que ela teria a hora certa. E quando foi bizarro, porque eu poderia falar que estava programado desde o início do ano lançar essa música agora, mas não estava. Eu acho que não só não estava, como não estava programado também eu ir para o Grammy, não estava programado também esse disco ter mais de 1 milhão de plays em 4 meses, não estava programado várias coisas. Então, acho que por essa não programação, eu quis celebrar, porque foram números que me deixam muito feliz, enfim, conquistas como a indicação ao Grammy e tal. Eu acho que essas duas músicas, elas têm essa vibe vibrante, potente, porque são músicas de celebração. E você fala da beleza na música, e a primeira coisa que me chamou a atenção, né, foi a questão dos áudios da sua avó, em Plano Original, que são áudios reais. E aí que eu queria saber como que surgiu essa ideia de incluir esse toque, assim, tão pessoal na faixa. Você comentou do JP, e eu entendo o quanto você tem esse contato pessoal com pessoas que te inspiram, e você com certeza insere isso na sua música também. Mas como foi essa ideia da tua avó? Cara, ela me mandou esse áudio em 2021, eu acho. Não tenho tanta certeza, mas ela me mandou, eu lembro que era um tempo meio pandêmico, então era 20 ou 21. E era um áudio que ela estava falando sobre... ela ainda é viva, é minha única avó viva, só para não trazer um clima fúnebre, né? Porque às vezes... Mas ela mandou um áudio porque ela tinha visto uma foto que eu publiquei, e aí eu acho que sem querer ela atualizou, sabe quando você puxa para baixo? E ela atualizou o feed. Ela atualizou o feed e sumiu a minha foto. E aí no áudio ela fala, tipo, eu tava vendo e quando eu vi do nada, desapareceu. E aí no áudio ela fala, eu achei lindo, lindo a foto, tudo mais. E aí esse áudio, eu lembro que eu favoritei esse áudio porque eu achei muito fofo a maneira como ela falou, tudo mais, e toda essa dificuldade com a tecnologia, né? Ela é uma senhora de quase 90 anos já. E aí eu deixei favoritado. E Plano Original, quando eu escrevi, quando a gente produziu e tal, a gente pré-produziu, ela não tinha os áudios da minha avó. Passou um tempo, a gente foi revisitar ela, falei, cara,
falta alguma coisa para deixar essa música mais aconchegante, mais familiar, mais... acho que não sei se é cômica a palavra, mas acho que mais interessante. Eu acho que sempre que eu posso colocar elementos interessantes nas músicas, por que não colocar, né? E aí eu falei, cara, tem um áudio da minha avó que eu adoro, tá? Vamos tentar colocar. E hiper encaixou, né? A gente fez os cortezinhos ali para antes do refrão ter o lindo, lindo, e aí foi uma parte do meio do áudio. No final tem o final do áudio que ela fala. O que ela fala quando eu vi, não tava mais. Tipo, desapareceu. Que é ela falando da foto do perfil do Instagram que tinha sumido e tal. Então surgiu assim, surgiu mais do interesse em adicionar elementos aconchegantes, elementos da minha realidade, elementos que são também emotivos enfim, significam para mim alguma coisa, que é como o áudio da minha avó. Eu acho que a música só ganhou com isso, só ganhou. Quando a gente colocou, a gente já falou, caraca, mano, ficou perfeito, perfeito. O trecho que ela fala e o que ela fala, a maneira como ela fala, acho que a gente gostou de tudo. Então, foi um acerto que eu me orgulho bastante. E fico muito feliz também, né, de eternizar um áudio da minha avó. E logo que eu fui ler sobre você, eu também prestei muita atenção no quando fala sobre as influências. E aí tem muitas das influências que comenta sobre Ed Mota, Tânia Maria e aí Snark Puppy também. Como que você costuma equilibrar essas referências, tanto internacionais quanto nacionais, para sua música? Eu acho que a música em 2025, vamos falar, a música em 2026, eu acho que se ela não for... se ela não se provocar em ser nova, eu acho que ela sai perdendo alguma coisa. E quando eu digo se provocar, é isso, né? Eu estou ouvindo Snark Puppy, mas eu também estou ouvindo Léo Santana, mas eu também tô prestando atenção na trilha sonora de um filme que eu vi. Eu acho que a junção das referências é uma das equações para você ter algo que para você é real, que para você é novo, que para você é verdadeiro. E que, se você conseguir que isso soe novo para as pessoas também, êxito. Mas é justamente a junção de referências que faz o que soa novo parecer familiar e você já gostar. Eu acho que tem esse segredo que é quase que tocar no intangível assim da música, que eu acho que todo mundo meio que tenta fazer isso, mas eu acho que e respondendo a sua pergunta, eu acho que o desafio o desafio de juntar essas referências todas, eu acho que e o porquê juntar essas referências todas, eu acho que é mais buscando com a tentativa de buscar uma novidade para o que vai ser lançado. São referências que são minhas referências, são coisas que eu escuto, então eu tento sempre buscar o meu repertório, o que eu tenho escutado, porque eu acho que é muito fácil também olhar para o lado e falar, putz, aquilo ali é legal, mas pô, não é algo que tem a ver comigo, não é algo que não é meu, né? Eu só estou me comparando e é até injusto comigo. Então, acho que eu pegar as coisas que são minhas, e quando eu digo Ed Mota, Tânia Maria, eu não digo também da obra completa desses artistas. Eu acho que eu gosto sempre de deixar claro, porque eu não conheço vários discos que o Ed Mota lançou. Confesso, não é porque ele é uma das minhas referências que eu conheço. Mas existem algumas faixas que fazem parte das minhas referências para essa música ou para o meu próximo projeto. Tânia Maria, mesma coisa, existem algumas faixas. Léo Santana, mesma coisa, não são todas as faixas do Léo Santana. Eu acho que aí que está o repertório que é meu, né? Porque se eu falar Ed Mota para você, o significante e o significado. Eu acho que para você vai ter um significado diferente, mesmo o significante sendo o Ed Mota, entendeu? Porque você conhece, sei lá, algumas músicas do Ed Mota que eu não conheço, ou vice-versa. E você pode ter o Ed Mota como uma referência em outro lugar e tal. Enfim, deu para entender? Eu acho que Sim. Todos são influências na tua música, mas não quer dizer que você conhece a discografia de todos, mas é um pouquinho de cada um que vai influenciando sempre.
E, Pedro, falando de redes sociais, quando a gente olha o Instagram, ali é muito possível ver a tua presença digital, tanto na divulgação de shows, quanto quando grava os vídeos, né? Eu cheguei a ver também Reels de você fazendo covers, enfim. Como que você enxerga essa relação entre as redes sociais e a sua carreira musical hoje, principalmente pela tua presença lá ser tão forte assim? Tem uma frase que eu acho que eu preciso anotar ela, porque eu sempre esqueço, mas eu sempre tento falar ela. Mas é uma frase que eu vi numa exposição do Andy Warhol, que a curadora fez essa frase para tentar descrever a obra do Andy Warhol. E ela falou nesse texto que o Andy Warhol, ele foi um dos primeiros artistas que não pensou a arte, não, ele foi um dos primeiros artistas que pensou a arte baseado no lugar onde ela seria circulada. E aí ela discorre um pouco sobre isso. Eu acho que isso ficou na minha cabeça, porque isso tem muito a ver com a minha presença nas redes sociais atualmente, com a maneira que eu busco divulgar minhas músicas. Se eu não pensar que a circulação atual, em 2026, das músicas envolve TikTok, Instagram, gancho viral, chamar atenção, briga por atenção, algoritmo, legenda, horário de postagem, tipo de conteúdo. Eu acho que se eu não pensar isso, é muito difícil que minha arte atinja uma massa que eu quero que ela atinja. Então, acho que eu sempre tento colocar isso na frente, assim, de tipo, pô, vamos fazer um lançamento? Então vamos divulgar ele direito. Vamos fazer uma divulgação robusta, interessante. Vamos fazer uma divulgação interessante, porque tem muita coisa interessante na internet. Tem muita coisa interessante o tempo inteiro, na tela do celular de qualquer pessoa. Tem muita coisa chamando atenção na tela do celular da pessoa o tempo inteiro. Então, eu acho que é mais como um dever, né? É um dever meu como artista pensar no meio onde a minha arte vai ser circulada. E ela hoje é circulada na internet, no digital. É isso, entendeu? Acho que se a gente estivesse falando de um outro período onde a arte fosse circulada por criptomoeda, sei lá, um exemplo, tá? Daqui a 20 anos vai ser assim. O artista é dever dele pensar em produzir essa arte na minha cabeça. Acho que dever é uma palavra forte, tá? Acho que talvez eu trocaria a palavra dever, mas ele ganha em audiência, em relevância, em awareness, seja o que for, se ele pensar no meio que essa arte vai ser circulada. Então, beleza. Como fazer isso mantendo um som verdadeiro, um som que não é plastificado, um som que não é, exemplo, um sertanejo qualquer. Não usa essa aspas, pelo amor de Deus, porque eu não quero brigar com o sertanejo. Mas, você entendeu? Eu acho que é tipo assim, Sim. sem perder isso, porque eu acho que isso é importante, na maneira como eu enxergo música, isso é importante. Pô, vamos tentar escrever uma frase que a pessoa nunca ouviu, ou uma frase que a pessoa, quando ouvir, ela vai chorar. Mas vamos escrever isso e fazer isso pensando no meio onde essa arte vai ser circulada. Ponto. E aí é divulgação massiva, é muito vídeo, story, e agora eu até falar isso, eu falar isso agora é até feio, porque meu story não tem nada agora. Mas é isso, eu acho que talvez passe também por esse caminho da tentativa, né? Eu tento ser presente digitalmente, mas é muito difícil você tentar com unhas e dentes ali, mano, eu vou fazer o vídeo, e aí eu vou gravar esse vídeo, e esse vídeo eu vou editar no CapCut, e aí amanhã vai ter outro que eu vou ter que aprender a fazer tal outro tipo de edição no CapCut. É isso, tem que saber botar uma legendinha direito, tem que saber fazer Hoje em dia tem que saber, infelizmente. Eu acho que se você não é um artista que tem uma equipe imensa fazendo isso por você, que é o meu caso, você tem que fazer, você tem que... Porque se você não fizer, entendeu? Então, eu acho que é mais uma maneira de eu tentar alcançar mais pessoas mesmo, pensar nesse meio aí. E para finalizar, a última pergunta, uma das últimas, na verdade, essa é uma pergunta, a última mesmo da entrevista, e depois tem uma dinâmicazinha, só que é um desafio. Mas essa é agora que você já está
nesse centro musical ali, latino-americano, que você teve a presença no Grammy, você já está sendo muito mais reconhecido, comentou do álbum também, muitas pessoas ouvindo. Quais são os seus próximos sonhos daqui para frente, assim, seus planos para o futuro? Eu acho que o ano que vem eu gostaria de tocar mais. Eu acho que esse ano eu fiz poucos shows, né? Eu acho que eu tô numa transição de vida. Eu não vivo da música ainda e sei que inúmeros artistas no Brasil são donos dessa frase também. Eu não vivo de música ainda, ou se vive é muito difícil, então acho que a gente vive nesse país, né, dessa maneira, então eu queria tocar mais, mas eu acho que para esse. E por que eu queria tocar mais? É isso que eu ia falar. Esse ano eu não toquei muito, eu acho que ano que vem eu quero encontrar mais as pessoas que apreciam o meu trabalho, encontrar mais fisicamente, né? Eu tive poucas experiências esse ano, eu fui para o Rio de Janeiro, fui para em São Paulo, fui para o Rio de sair de São Paulo, eu fiz acho que uns 5 shows, e fiz um no Rio, quase fui para BH, quase fui para Salvador, mas muito caro, custos difíceis e tal, enfim, não deu certo. Mas um plano que eu tenho para o ano que vem e pensando em ano que vem só, né? Tocar mais, eu acho que me apresentar mais, me apresentar mais ao vivo do que, do que virtualmente, fazendo live. Eu acho que tem essa troca do ao vivo é muito gostosa e eu acho que eu quero ter mais isso, eu quero sentir mais sentir mais o público que ouve o meu som, né? Como eles ouvem, se o que eles acham, no final conversar com a galera e falar, e falar qual é a música preferida e falar sobre outra coisa que ele queira falar, eu acho que ir para o presencial, assim, é algo que eu quero trabalhar para ano que vem que aconteça mais vezes, assim. E a última pergunta é: o nome da nossa página é A Setlist. E nós costumamos falar que nós colecionamos setlists de shows e realmente nós colecionamos, todos os colaboradores. E tem uma pergunta que é um desafio, que é se você pudesse escolher só uma música para você colocar na setlist dos seus shows para sempre, que você sempre fosse tocá-la, qual seria e por quê? Ela não precisa ser minha, ou precisa ser minha, porque é o meu show. Pode ser sua, mas assim, a gente sempre sugere para que seja uma música autoral, para ser um pouco mais desafiador. Ah, uma autoral, uma minha, então. Aham, sua. Nossa, que pergunta boa. Eu acho que eu nunca tiraria do show Amor Inteiro. Amor Inteiro, acho que é a música mais ouvida do disco, a música mais ouvida no Spotify, né? De Enquanto Distraídos Amam é Amor Inteiro. E se pudesse falar de outro artista, eu acho que Azul do Djavan, sem sombra de dúvidas. Mas minha Amor Inteiro. E por que Amor Inteiro? Por ela ser a mais ouvida no Spotify ou... Não, ela é muito gostosa de executar. É muito, acho que todos os ensaios que a gente fez ela, dá até uma ansiedade na hora da gente chega, de hora de tocar ela no ensaio, e fala, putz, mano, essa é uma delícia de tocar. E é muito legal, porque é uma versão mais estendida do que a do disco. Então a banda cresce pra caramba, e é bem da hora. Eu acho que a vibe dela é muito gostosa, assim. Atualmente, em 2025, no dia 26 de novembro, seria Amor Inteiro. Ano que vem, talvez seja. Porque é isso. Por exemplo, eu fiz uma música. Eu sempre costumo dizer que a música que eu mais gosto minha é a última que eu acabei de fazer. Mas essa eu não posso botar no show ainda, porque eu nunca executei ela com a banda, então eu não sei como é que vai ser. Então é isso, Pedro. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar com você.